Boa noite, mano. A avaliação do jogo, né, intenso, né, disputado. O Inter está, nesse momento, em 11º lugar na tabela do campeonato. Claro que a diferença ali em relação ao quarto ela não é grande, né? Está tudo muito embolado. Mas você entende, mano, que ainda falta alguma coisa, seja em completar a montagem do grupo, algum detalhe do trabalho, para o Inter poder brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro? Boa noite. Se tivesse ganho o jogo, estava em sexto, né? Terminava em sexto, passava 4 adversários, ia continuar muito parelho, igual. Tá? Mas sempre quando a gente entra em campo, a gente trabalha para vencer, mesmo sabendo que do outro lado tem um adversário como o Palmeiras. Tá? Então, acho que o nosso primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom, levando essas circunstâncias do jogo, de construção, de qualidade, que é o que a gente está trabalhando já há mais tempo e que vocês têm cobrado, entre aspas, né, que é a produção da equipe. E segundo tempo já não conseguimos reproduzir, provavelmente por 2 motivos importantes. Primeiro, eles também vão ao vestiário, eles também fazem ajustes, eles são uma grande equipe, têm capacidade para fazer ajustes. E segundo, perdemos um jogador que vinha sendo importantíssimo na nossa construção. Perdemos 2, mas mais um deles muito importante, que vem já dando à equipe aquilo que penso que a equipe precisa para sair com uma jogada de qualidade, bem construída, como fizemos no primeiro tempo. Aí a nossa bola já começou a voltar um pouco mais, né? Já começamos a cometer uns erros que tiram um pouco a tranquilidade da equipe. E aí caímos de produção. Mas é assim, são jogos grandes. Nós tivemos o primeiro tempo melhor, eles tiveram um segundo tempo melhor. E o jogo terminou 0-0, podia ter terminado 1-1, podia ter terminado 2-2. Mas um jogo grande, um jogo bem jogado, e é isso que temos que fazer, contra todos os adversários. Mano, hoje, em mais uma oportunidade, a gente viu uma divisão da torcida que já aconteceu em outros momentos, não só em relação ao seu nome, mas muitas vaias na hora do anúncio da escalação e principalmente depois do jogo. E pelo que a gente tem percebido, parece um torcedor um pouco incomodado, principalmente depois do que aconteceu no final de semana, talvez a forma com que o Inter perdeu para o Fluminense. Como que você está buscando, não só com o grupo, mas em relação a esse torcedor, retomar essa confiança até da sequência que teve de invencibilidade recentemente? Porque, pelo menos parece que quando o Inter vai engrenar dentro da temporada, depois de insucessos em Grenais, Gauchão, Copa do Brasil, enfim, quando parece que vai ter essa engrenagem, parece que tem uma derrapada. Como é que se resolve isso e se busca retomar essa confiança? Bom, eu não posso responder pelo fator externo. Posso responder pelas questões internas, da maneira como nós estamos nos conduzindo em relação às dificuldades que temos. Pasmem, mas o Palmeiras estava sendo vaiado na quarta-feira. Quando nós fomos jogar no jogo passado no Maracanã, teve vaias antes do jogo para o time da casa. Enfrentamos um adversário que é multicampeão nos últimos anos, mas nos últimos 8 jogos ganhou uma partida. Então, o futebol brasileiro é essa eterna reconstrução. Quando o resultado não vem dentro do campo, todo mundo começa tudo. Mas nos últimos 11 jogos a gente tem uma derrota, né? Então, acho demasiado qualquer coisa que passe do direito das pessoas terem opinião, de criticar, de gostar mais, de gostar menos. E nós estamos trabalhando para que elas gostem mais. Mano, boa noite. Você perdeu o Vitão hoje, que estava pendurado, levou o cartão amarelo, Mercado saiu com desconforto na coxa e o Rodrigo Moledo foi pego no antidoping, está suspenso. Queria lhe perguntar sobre a defesa do Inter para o jogo contra o Bragantino, como você pretende formar, e queria um relato teu sobre a situação do Moledo. A questão do Moledo é pública, já houve uma notificação através da Conmebol,
já houve posicionamento do clube, já houve posicionamento do jogador. Então, é o cuidado permanente que a gente precisa ter como atleta de performance, porque, às vezes, você, por N situações, pode ter o seu nome envolvido, como o Moledo está tendo agora, um jogador com uma carreira intocável, né? Passa a ser considerado aí, mas vamos esperar o julgamento e espero que as coisas andem bem. Em relação a esse momento, realmente, Vitão está fora. Questão de mercado, vamos ver durante a semana. E vamos montar a equipe com os zagueiros que temos, com os jogadores que temos, como sempre fizemos, respeitando todos. Temos Igor, que joga por dentro, jogou como lateral, mas joga por dentro. Temos Nico, que está aí, né? E vamos enfrentar uma equipe muito rápida, com pressão muito alta, então vamos considerar isso também para tomar as decisões que precisamos tomar. Mano, para entender um pouco mais, principalmente aquilo que você pensou para o primeiro tempo, onde até o time teve uma atuação melhor, você contou com os reforços, o Enner começando, o Arangues começando, mas saiu no intervalo, não sei se isso é uma preocupação a longo prazo ou a curto prazo, a questão do Arangues, mas em termos de funcionalidade desse meio-campo, o que você colocou em prática no primeiro tempo é o que você entende nesse momento com os reforços como o ideal para o time do Inter? O ideal para a equipe é ter um meia mais ofensivo na função em que Pena desempenhou no primeiro tempo. Nós o colocamos aí porque ele, dos jogadores que tem, poderia dar as duas coisas que a equipe precisava, né? Consistência, para também dar um pouco de liberdade para Arangues poder armar, e que tivesse uma chegada também de homem de frente, né? Mas é óbvio que a equipe precisa ter nessa função um jogador que tenha mais força ofensiva, como o Maurício dá para a equipe e que logo aí vai estar de volta. Mas que pensamos para o jogo do Rio de Janeiro, já que foi um assunto muito debatido durante a semana, era colocar Rômulo para conter a passagem pelo lado, para que a gente tivesse dois atacantes com força ofensiva. Não conseguimos fazer isso, então tivemos que pensar um pouco diferente para esse jogo. Então, coloquei Pena e coloquei um atacante só, deixando o Wanderson pelo lado, mantendo a estrutura mais tradicional da equipe, para que avançássemos para novas formações um pouquinho mais à frente. Arangues teve uma batida forte aí, sentiu um pouco e talvez até por esse longo tempo de inatividade, essa volta às vezes gera alguma preocupação do atleta e ele relatou isso no intervalo, por isso que não voltou. Mano, dentro dessa construção que você falou, o Inter criou muitas coisas, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, um pouco menos, bem da verdade. Mas não está faltando um arremate de fora da área? Talvez os jogadores estejam um pouco receosos para fazer isso? Bom, eles têm liberdade para fazer sempre que sentirem que essa é a escolha mais adequada para fazer. Eu acho que deixamos de bater uma primeira bola do jogo, eu acho que com o Enner Valência, que eu não olhei ainda, posso estar até cometendo alguma injustiça, mas do banco onde estavam parecia uma jogada para a conclusão. Depois tivemos com o Luca, uma jogada da esquerda para dentro que limpou 3 vezes e era uma bola para a conclusão. Então penso que às vezes o jogador não se sente tão confiante. É uma escolha sempre pessoal, mas eles têm liberdade. Estamos trabalhando para que a equipe conclua mais, né? Os números que às vezes se tem depois de um jogo não são suficientes nem são satisfatórios para aquilo que acreditamos. Embora às vezes na estatística um chute da intermediária que não tem o mínimo perigo é considerado um chute a gol, e um no travessão não é considerado um chute a gol. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com essas análises. Mano, boa noite. Você citou agora há pouco, né, que dos últimos 11 jogos o Inter tem uma derrota. Mas, ao final dessa rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter chega na marca do terceiro pior ataque da competição e o segundo pior time em finalizações dentro do campeonato.
E é um trabalho que já vem de longo prazo. Você não chegou ontem, você tem um trabalho de mais de um ano sob comando técnico do Internacional. E a gente está vendo o Inter eliminado em algumas competições, né, nessa temporada. Hoje chegou à 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Qual meia-culpa você faz, né, do time não apresentar a evolução que é esperada dentro do campo, chegando próximo do mês de agosto? A gente nunca fugiu das responsabilidades, nem de estar à frente do comando daquilo que são as decisões que precisam ser tomadas. Então, sempre que tiver uma crítica para fazer, que for uma crítica decente, a gente aceita, não tem problema nenhum. Só não aceita repórter fazer campanha para contratar outro treinador, que aí a gente acha que é muita canalice. O resto está tudo bem. Mano, aqui, boa noite. Essa semana teve um caso de um jornalista, o Guerrinha, acabar trazendo uma situação, uma conversa contigo num programa, e isso gerou uma polêmica nas redes sociais porque deu a entender na fala do Guerrinha que tu tivesse pedindo instruções para ele ou, de repente, mandando vídeos de jogadores que poderiam ser contratados. Essa foi a impressão que gerou nas redes sociais para os torcedores. Eu gostaria que tu esclarecesse essa situação para te explicar para o torcedor. Bom, não mandei vídeo de jogador para ser contratado nenhum. Se fosse pedir alguma sugestão para o Guerrinha, ia pedir de cavalo de carreira, que ele entende bastante, e jamais de jogador. Mano, hoje, mais uma vez, o John foi o melhor jogador em campo, na visão de muitos. Pelo menos salvou o Inter novamente. E o Inter recebeu, em alguns lances, salvou bastante, né? Fez o papel dele e evitou o Palmeiras. Mas, fugindo disso, o Inter recebeu agora um novo goleiro. Eu queria que você falasse dessa disputa, o quanto você teve participação nessa contratação, se você indicou o Rocher, e a importância de ter um goleiro do tamanho dele e projetasse essa disputa entre os dois. Bom, a direção do Internacional trabalha sempre para qualificar o elenco e, às vezes, surgem oportunidades que você deve aproveitar. Foi essa que aconteceu com o Rocher. Esse fato já vem se tratando desde o nosso jogo, quando jogamos no Uruguai, e foi possível viabilizar agora. E penso que sempre que o clube possa trazer um grande jogador, ele deve fazer, independentemente de quem esteja aqui. Sempre empurrar para cima a qualificação, que é o que acredito que todo mundo pensa, e a direção contratou o Rocher pensando nisso. É um goleiro de seleção, empurra o nível para cima, você tem um goleiro para 4, 5 anos para frente. Acho que tem que se trabalhar nesse sentido o tempo inteiro. Mano, sobre a qualificação, a gente vê o elenco. Hoje tu perdeu um dos principais jogadores do primeiro tempo, que não fez 90 minutos no ano, e o time desandou. A direção trabalha para reforçar o elenco, a gente sabe, mas de uma forma bem lenta, né? Porque nós estamos em agosto e não temos o time pronto ainda. Mas pegando um pouco pontualmente o teu trabalho, o que tu pode entregar diferente que foi entregue até agora para o time ter uma evolução? Pegar os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, nem todos o Inter enfrentou, mas o Inter só ganhou do Flamengo dos que enfrentou. Existe uma paridade muito maior no campeonato este ano, né? É possível ver isso. Tirando o Botafogo, que foi o que distanciou de todos os outros estão muito próximos, já existe um perde-ganha maior, o que, ao meu ver, é mais normal do que aconteceu nos anos anteriores. Então, vejo que as dificuldades que estamos tendo, elas estão dentro do normal, e precisamos continuar melhorando. E quando você tem a oportunidade de colocar jogadores com a qualidade que hoje já estamos tendo no elenco, certamente isso vai significar essa melhora. Temos aí Bruno Henrique chegando, que é um jogador do mesmo nível, do mesmo porte. Então, são jogadores acostumados a grandes jogos, acostumado a grandes equipes, acostumado a conquistas importantes no cenário brasileiro e internacional. Desculpa a redundância, mas é isso que a gente quer. E isso ajuda muito o treinador a ajustar aquilo que ele precisa ajustar para a equipe. Qual?